Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica do Sul, este que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, você tem um encontro aqui com a gente. Estamos juntos numa jornada pela lição bíblica desse terceiro trimestre deste ano, que tem como tema Igreja Viva, a revitalização e a plantação de igrejas segundo as Escrituras. Por gentileza, compartilhe o link da Escola Bíblica do Sul nesta semana, coloque lá em todos os seus contatos, coloca lá nos diversos grupos do WhatsApp, coloca no Instagram, no Face, no X, enfim. Vamos compartilhando aí, potencializando o estudo dessa semana. Por gentileza, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal da TV Promessa RS e depois ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição de número 4, nesta semana, revitalizando a liderança. Pastor Eduardo aqui com a gente. Hoje nós temos a alegria de ter como professor da Escola Bíblica dessa semana o pastor Luiz Davi. Ele é co-pastor da Promessa lá em Vila Antunes, em Campo Grande, Convenção Sul-Mato-Grossense. E antes de passar a palavra para o pastor Eduardo e depois para o Davi, fica aqui também registrada a nossa gratidão ao pastor Edmar. O pastor Edmar, que é superintendente da Convenção Sul-Mato-Grossense, por ter liberado o pastor Davi para estar aqui com a gente nessa semana, sendo professor da Escola Bíblica do Sul. Pastor Edmar, muitíssimo obrigado, querido. Registramos aqui a nossa gratidão, o nosso abraço. Deus continue te abençoando, abençoando todos os nossos irmãos e todos os nossos amigos, companheiros de ministério aí, né, na Convenção Sul-Mato-Grossense. Pastor Eduardo, seja bem-vindo também. Paz, pastor Davi, mais uma vez aqui, né, aprender um pouco mais sobre essa lição maravilhosa, né, pastor? Sempre é uma honra estar aqui com vocês, né, poder ajudar, contribuir um pouco, né, aprender um pouco também, né, sobre essa lição, né. Então, fica aqui meu agradecimento por esse momento único, né. E o pastor Davi é amigo de seminário. Amigo de seminário, e a gente dividiu o quarto lá no seminário também, lá. Olha só isso. Davi, seja bem-vindo, bom tê-lo aqui com a gente. Tudo bem contigo? Como estão os irmãos aí de Vila Antunes? A paz do Senhor, pastor Alessio, pastor Eduardo, prazer estar aqui com vocês. Primeira vez, né, estar aqui e eu agradeço pelo convite. Então, eu sou Luiz, sou co-pastor aqui na Convenção Sul-Mato-Grossense, da IAP Vila Antunes, aqui em Campo Grande, né, e estamos avançando com a missão, né. Esse momento da lição bíblica é muito especial, né, um tema muito especial para nossas igrejas e muito necessário também, né. E estamos avançando, graças a Deus. Amém. Pastor Luiz Davi, que é lá da Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, Isso. seminarista, teólogo. Foi o primeiro, né, lá da Bolívia? Foi, Davi? Primeiro, isso, pastor. Seminarista da Promessa na Bolívia, né? Se formar aí. Na sua turma, né, Eduardo? Na minha turma 23, 24, né. Olha só, né? Que bom. Já está lá agora dando a contribuição Pastor dele, hoje, né? Pastor, né? Convenção Sul-Mato-Grossense. Que bom. Que bom, Davi, que Deus continue te abençoando. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Davi, nós seguimos mais ou menos aquele modelo da igreja local. A gente abre espaço, né, para que o professor da semana inicie falando um pouquinho sobre o tema, o texto, dando aquela introdução, e depois a gente segue para as perguntas. Tá bom, querido? Então, por gentileza, para a gente caminhar aqui um pouquinho, revitalizando a liderança, ajuda a gente falando um pouquinho sobre o tema, sobre o objetivo, esse texto básico aqui, Davi. Ajuda a gente, por gentileza, a entrar aqui na lição de número 4 dessa semana. Amém. O texto aqui está em Apocalipse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, né? A lição, vou falar de revitalização, revitalizando a liderança. Então, é um tema como eu comentei, assim, muito especial, muito importante, porque nós vamos ver liderança que precisa ser revitalizada para Cristo.
porque muitas das vezes a liderança da igreja que faz o trabalho, às vezes por costume ou se acostumou a fazer, e esquece Cristo do lado. Então, nós vamos ver aqui, diagnosticar onde que está o problema, o diagnóstico que Jesus fez na igreja de Éfeso também, e, sobretudo, o segundo tópico, as prescrições, ou seja, ver como nós podemos revitalizar e como podemos acompanhar essa revitalização da nossa liderança na igreja, nós como pastores e líderes da igreja também. Amém. Revitalizando a liderança, né? Importante isso, Eduardo. É importante a gente entender esse ponto, né? Que uma revitalização começa a partir da liderança. Se a liderança não vê que precisa, é muito difícil acontecer algo, né? Que ela também vai ficar contra a revitalização da igreja. Então é importante os líderes da igreja, não é à toa, né, que a gente vai entender que quando o Espírito Santo falou aos anjos, significava das igrejas, ao anjo da igreja, né, era o pastor da igreja. Então é importante o pastor da igreja ele ter ser sensível ao Espírito Santo também na vida dele, né, para entender que às vezes é preciso dar um passo para trás para dar 2 para frente, mais para frente. Né? Entender isso também é importante, né? Se a liderança não estiver engajada no processo de revitalização, é muito difícil acontecer a revitalização na igreja. Maravilha. Pastor Davi, na sequência aqui, ó, nós temos a primeira parte, que é aprofundando o tema, que fala sobre o diagnóstico e depois fala sobre as prescrições, né? O comentário aqui profundo, extenso, muito interessante. Como as perguntas remetem aos comentários, a gente caminha direto para as perguntas, tá bom? E aí a gente vai fazendo esse link, pedindo a tua ajuda, né? Para criar esse link entre as perguntas e os comentários. Primeira pergunta, pastor Davi, diz assim, ó. Comente a frase. Não é possível pensar em revitalização sem pensar no papel da liderança. A revitalização da igreja deve começar com a revitalização da sua liderança? É isso mesmo? Leia Hebreus 13:7 para pensar no papel do líder. Por gentileza, ajuda a gente a entender esta pergunta. Amém. Nós não podemos pensar revitalização como se fosse algo de muro, parede, né? Ou não podemos pensar também revitalizar algo que nós mesmos, por exemplo, nossa liderança da igreja são um papel fundamental da igreja. Porque se um líder está doente, vamos dizer que o corpo inteiro está doente. Então, quando nós vemos uma igreja fazendo as coisas desanimadas, fazendo as coisas sem interesse com as coisas de Deus, fazendo algo que só é para dentro da igreja e não está fazendo por amor a Cristo. Por exemplo, a liderança mostra um reflexo, ou seja, um espelho para quem está indo para a igreja congregar, quem está indo para a igreja escutar a palavra, mas se a igreja está desanimada, que diz que o líder, ou a liderança está doente, não está saudável. A liderança precisa estar saudável para a igreja avançar. E eu tenho um exemplo, por exemplo, muitas das vezes a liderança precisa ver em si mesmo o que está acontecendo, se eu preciso ser revitalizado. Eu fui líder de jovem uma época lá na igreja na Bolívia, e eu vi que tinha pouco jovem. A gente trabalhava com 7, 8, 10, só que muitas das vezes as pessoas não estavam vindo, o jovem não está vindo, e eu perguntava o que está acontecendo, né? O que está acontecendo, o que está passando. E aqui a liderança de uma igreja local tem um papel fundamental. Então, como liderança, a gente tem um papel fundamental na igreja de Cristo. Temos que pensar nos líderes, pensar nas pessoas que estão ajudando o pastor, porque é muito fundamental
fundamental que a liderança de Cristo esteja saudável em tudo. Amém. Pastor Eduardo, em alguns momentos na escola bíblica, pastor Davi, a gente fala assim, ó, que a gente precisaria de quase que um programa para falar sobre determinadas perguntas. Eu acho que essa é uma dessas perguntas que, se tivéssemos tempo aqui, a gente teria que, né, ampliar bastante, porque é de fato isso mesmo. Olha, uma liderança, ela precisa ser uma liderança saudável, espiritualmente falando, né? E aí, pastor Davi, como nós estamos falando aqui para os nossos irmãos, irmãs, líderes, né, do Brasil, sobretudo aqui no Brasil, às vezes a liderança está naquilo que a gente chama de piloto automático, né? Faz tudo o que precisa fazer em matéria do evangelho, de congregar, enfim, mas é tudo no piloto automático. Quando olha lá para dentro, aquele fogo de paixão por Cristo, de amor por Cristo, de amor pelas almas, aquilo que deve ferver não ferve mais. Não ferve mais. É apenas um piloto automático mesmo. Tem toda uma roupagem, mas é apenas a religião formal. É aquela religião formal mesmo. Não tem mais o fogo do Espírito, aquela questão que tem que arder dentro dos nossos corações, né? E quando a Bíblia fala assim, né, olha, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Eu lembro de um amigo meu, pastor, que ele dizia assim, que o mundo aí fora é muito sedutor. É como se você levasse uma criança para um shopping, cheio de luzinha, pisca daqui, pisca dali, aquela coisa toda. As atrações são muito grandes. E todos nós estamos neste mundo cheio de seduções. Daqui a pouco, se não tomar cuidado, o coração ele é fisgado por muitas coisas boas, mas não são essenciais. Elas não podem ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Né? Ó, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. O primeiro amor é o reino de Deus, é a sua justiça. Eu sempre digo assim, ó, que nós temos que ter os pés na terra, mas o coração no céu. É assim que o cristão anda. E às vezes nós estamos com o pé na terra e com o coração em algumas coisas da terra. E não são coisas ruins, são coisas boas e necessárias. Mas o nosso coração, a prioridade tem que ser Cristo. É por isso que quando o pastor Davi fala sobre essa introdução, essa resposta à primeira pergunta, eu penso assim, teria muita coisa para a gente falar, né? O nosso tempo não permite, mas a gente tem que cuidar do coração mesmo, tem que se revitalizar às vezes a liderança, o pastorado tem que estar dia a dia buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Senão se tornam profissionais da fé, né? Sim, exatamente. Pessoas que vão ao culto, mas elas não sabem por que estão indo. Isso. Que deixaram o reino de Deus. A chama se apagou ou está se apagando, né? Infelizmente, caminha para um declínio, né, a igreja. Sim. Infelizmente. E por isso que é muito importante, né, o papel da liderança da igreja, né? E quando fala liderança aqui, acredito que não é só o pastor, né? A liderança, sim. A liderança não é só o pastor. Você que é líder de ministério, você que faz parte do conselho da igreja, da liderança da igreja, você também deve entender esse papel. Porque somos chamados para fazer algo, né? Não podemos viver no comodismo, né, desse mundo. Então, entender o papel da revitalização é muito importante numa igreja. Pode mudar uma igreja, muda a igreja, né? Ela deixa de ser estagnada para começar a fazer tudo de novo, a fazer as boas obras, né, que ela precisa fazer, ser movida pelo Espírito Santo, para aí sim fazer a missão de Deus, né? Uma igreja estagnada, infelizmente, não faz nada. Não ajuda, mas também não atrapalha, né? Infelizmente, né, pastor? Verdade. Então vamos caminhar, pastor? Caminhamos aí, pergunta de número 2, né? Isso, e diz assim, tendo como base a Apocalipse 2, versículos 2 ao 5, responda. Como o ativismo pode se tornar um substituto insatisfatório para um relacionamento vivo com Deus? Esta é uma realidade que pode afetar a liderança da igreja e seus ministérios? Esse é o perigo mesmo, né? É o perigo que a gente vê como líderes, porque eu penso assim, quando a gente está na liderança, a gente, como o pastor Alex falou agora, a chama
Quando você chega na igreja, parece que a chama está dentro para servir na igreja, né? Eu lembro quando eu cheguei pela primeira vez na igreja, eu ajudava a arrumar a igreja, ajudava a arrumar as cadeiras, mas às vezes isso vai se fazendo o costume, uma vez se vai se apagando esse ânimo de quando chegou, e então fazer uma coisa como se obrigatoriamente, e não por compromisso a Cristo, como líderes temos que fazer compromissado na palavra do Senhor. Porque muitas das vezes pode a gente estar cantando, louvando, exaltando o nome, mas se nossa agenda vai estar repleta de projeto, mas será que em nossa agenda como líderes, o ministério de jovem, o ministério que temos na nossa igreja, está centrado em Cristo, está centrado para ganhar vida para Jesus? Não adianta nós fazer essa agenda e se o nosso amor que é Cristo, o amor que é Cristo não está ali, em nossa agenda ou nosso propósito, né? O pastor Eduardo falou, não somente responsabilidade do pastor, é responsabilidade de todos nós como liderança, é responsabilidade de nós como vamos levar a missão de Cristo para o povo que precisa ouvir. Então, quando a gente fala liderança da igreja, esse é um exemplo de liderança. Quando Jesus escreve a carta, ele começa tipo elogiando primeiramente porque a igreja de Éfeso não gostava de, ele reconhecia as pessoas hereges por causa do profeta, não gostava, né? Mas a gente vê que Jesus fala para eles que abandonaram o primeiro amor, ou seja, abandonaram o mais importante, que é Cristo, porque a igreja às vezes quer ficar só, a liderança quer ficar só para dentro da igreja e não quer ir para fora da igreja. Só que ficar dentro da igreja e não indo para fora. A igreja é chamada a ir para fora. E para a liderança é chamada para ir ganhar vida para Jesus. Nossa, não sou uma liderança para dentro. Você, tipo, guarda da igreja, não é a liderança para fora. É interessante essa fala do pastor Davi, né, pastor Alessio? Que a gente pode entender que o problema da igreja de Éfeso nunca foi um problema externo. Porque o que vinha de fora jamais impactava a igreja, né, de Éfeso. O problema era interno mesmo, né? Era com o que estava acontecendo com aqueles membros, né? Então a gente consegue entender que era uma igreja que fazia tudo. Ela estava disposta a fazer, foi aquilo que o senhor falou antes, né, pastor? Mas o problema dela era interno, né? Infelizmente. E é interessante aqui, pastor Eduardo e pastor Davi, que nessa linha, né, o ativismo pode sim tornar-se um substituto, né, para o relacionamento com Deus. Às vezes as igrejas elas se tornam reféns das agendas, né? Você já começa o final do ano, lá novembro, dezembro, vai pensar no ano seguinte, você já tem tantas agendas, tanta coisa interna, são coisas boas, mas não são essenciais. Então, se a gente não entender que nós precisamos mudar a chave e pensar mesmo que o nosso coração tem que ter fervor por Deus e fervor pelas almas. Se nós não tivermos isso como prioridade, tudo que vem na sequência, obviamente, vai ser moldado de acordo com a nossa prioridade, né? Cuidado com esse ativismo, né? Temos que tomar muito cuidado. Maravilha, pastor Davi, a terceira pergunta diz assim, ó, com base no último parágrafo do item 1, responda. De que maneira a negligência do autoexame pode levar ao esfriamento da liderança e da igreja? É possível encontrar líderes esgotados e sem entusiasmo, mas que não se deram conta disso ainda? Olha só. Ajuda a gente aí, pastor Davi. Hoje em dia, a gente pode encontrar, sim, muitos líderes cansados, pode ser, né? Cansado, talvez, e tentar desistir do ministério que está. Esses dias, dois líderes saíram do ministério porque diziam que estava cansado, estava agotado, né? E uma das coisas que eu acho que
como líderes, nós temos que fazer discípulo para deixar outra pessoa e não trabalhar sozinho, né? Comentário aqui muito interessante que a lição me faz. Há muitos líderes cansados, correndo de um lado para o outro, com mil e uma atividades, e não conseguem chegar e entrará em um caminho de apatia e irrelevância. Ou seja, a liderança, e eu não sei se os pastores vão concordar comigo, a liderança está para fazer discípulos, ou seja, terminou a liderança da pessoa, quem que eu vou deixar agora? Ou vou determinar trabalho para diferentes pessoas, ensinar o discípulo para trabalhar na igreja, trabalhar, ajudar na responsabilidade da igreja, porque para eu me cansar, eu me matar, às vezes nós damos tudo nosso esforço, às vezes damos tudo de nós e às vezes pensamos não está dando certo, né? E uma das coisas das frases que eu gosto de falar assim, a gente não precisa se matar pela igreja. Jesus já morreu pela igreja. Ele foi que morreu e resgatou a igreja. Nós só precisamos fazer o trabalho de fazer discípulo. Então, tem pastores, ainda também pastores que estão cansados às vezes da liderança, cansados pedindo para sair. Então, nós precisamos realmente olhar onde que a gente precisa trabalhar dessa parte, dessa maneira, e conquistar o povo de Deus, ou seja, levar a mensagem de Deus, né? E não o elogio, uma coisa que Jesus faz, elogiar a igreja. É importante receber elogio, né? É muito importante quem não gosta de receber. Mas Jesus estava falando, você precisa retomar o caminho, mas você precisa retomar a primeira obra, ou seja, a primeira coisa que estava fazendo, que era Jesus. E nosso foco como líderes, pastores, é Jesus. Como membro da igreja é Jesus. Nosso foco é Jesus. Não outra coisa. Não cansar. Assim, trabalhar é muito bom. Trabalhar é muito bom para a obra do Senhor, obra missionária, né? É profundo, né? É profundo, assim, olha. A gente vê, sim, como disse o pastor Davi, às vezes as pessoas estão se matando pela igreja. E esse ativismo, né? Esse ativismo, às vezes as pessoas estão cansadas, enfim, várias e várias doenças, né? E chega uma hora no ministério que a gente precisa, sim, fazer um autoexame, tanto na questão de foco, né? Da questão do foco, o que precisa ser feito, o que não pode ser mais feito, e às vezes tem que dar uma guinada mesmo na questão de pensar a igreja, de revitalizar a igreja, né? E existem algumas coisas que são históricas, que se cobra do pastor, as coisas que às vezes não tem muito a ver, e às vezes não tem nada a ver, né? Mas tem toda aquela cobrança, enfim, e se o líder, o pastor, o líder não se posicionar, não adianta fazer, como sempre dizem por aí, né? Não adianta você fazer as coisas bem feitas se você não faz o que tem que fazer. E o que nós temos que fazer é almas, é amor pelas almas, é a igreja em missão. Isso. E o pastor Davi toca algo interessante, pastor, que é sobre o discipulado. Sobre a liderança. Sim, exatamente. Sobre a liderança fazer os discípulos, né? Que a liderança não precisa fazer tudo. Ela pode, que nem o Davi falou, pode delegar, né? Confiar nos líderes, né? Porque infelizmente também tem outro lado, né? Que tem muitos pastores que fazem tudo porque não confiam na sua liderança, né? Também um erro, né? Mas assim, a partir do momento que você faz discípulo, você não fica cansado. Você deixa o pessoal trabalhar contigo, né? Você não fica sobrecarregado. Então aí já tem um avanço enorme, né, pastor? Sim. O discipulado, então, faz muito, muito importante. E pastor Davi, pastor Eduardo, quando a gente fala de discipulado, às vezes quando o líder, ele olha e ele fala assim, eu tenho tudo isso aqui para fazer, mas o que eu tenho não consegue fazer. E às vezes é uma leitura correta. Sim. Só que se manter esse status quo, depois de 1 ano, 10 anos, vai permanecer. Então, eu tenho tudo isso para fazer, mas eu vou discipular. Eu vou soltando aos pouquinhos para esse, para aquele, vou treinando aqui, vou treinando ali, porque esse é o discipulado. Você vai treinando. Para treinar, você tem que delegar. Você não precisa delegar 100%.
de uma função. Você delega 10%, depois você 10%, depois você delega 15%. À medida em que a pessoa vai criando estrutura e maturidade dentro daquela proposta, você vai delegando um pouquinho mais. Mas se você diz assim, ó, eu tenho isso aqui para fazer, mas eu olho para essas pessoas, elas não conseguem fazer. E se elas não conseguem fazer, eu não vou deixar fazer. Mas não vai fazer nunca. Porque não tá dando a chance de discipular. O discipulado é exatamente isso. Eu, claro que estou falando de discipulado em questão de ministérios, né? Sim. Não estou falando de aquele discipulado em Cristo, que a pessoa vai conhecendo Cristo. É uma outra situação. E às vezes a pessoa diz assim, olha, eu gostaria de ter alguém para fazer isso aqui. Aí ele olha 3, 4, 5 pessoas, não, ainda não tem nesse nível. Não tem, não vai ter se não tiver a possibilidade de você delegar e ir discipulando no ministério. Olha, é assim, ajuda aqui e tal, enfim. Né? E tem que gastar tempo. Gastar tempo, sim. E também não é um tempo foco. Eu falo gastar tempo, não é colocar um tempo. É um investimento, né? De tempo, né? Sim, porque você pode estar discipulando essa pessoa, daí futuramente é ela que vai tomar conta, sim, é ela que vai. Isso, e depois que essa pessoa aprender, ela vai ensinar outra. E esse é o legado que a liderança tem que deixar para a igreja, né? É de ensinar outras pessoas a fazer, porque elas também podem fazer. Isso. E se elas fizerem melhor que você, amém. Amém também. Amém por isso, né, pastor? Isso, exatamente. Então, pergunta de número 4, pastor Eduardo. A pergunta de número 4 nos diz assim: tendo como referência o item 2, Apocalipse capítulo 2, o versículo 5, comente como a solução proposta por Jesus para a igreja em Éfeso pode ajudar também líderes que precisam de revitalização em sua liderança. Apocalipse 2:5 diz assim: veja até onde você caiu, arrependa-se, volte para praticar as obras que no início praticava, de contrário, virei te tirarei seu calendário de seu lugar entre as igrejas. Esses dias, pastor Alessio, pastor Eduardo, eu escutei um jovem da igreja falando: nossa, a igreja está diferente, não está se sentindo esse ambiente, não está se sentindo, nem a gente que passa na frente louvar a Deus está sentindo a presença de Deus. E eu disse: nossa, hoje em dia a gente precisa rever onde que a gente caiu, onde que está atrapalhando para não sentir a presença de Deus nas igrejas, né? Aí Jesus fala aqui que a gente precisa rever onde que a gente caiu, onde que a gente não está dando certo, onde que está se atrapalhando para não sentir o amor, o Espírito Santo de Deus, né? Esse momento tem que desde o momento que começou o líder ficar frio. Havia esses líderes que estavam liderando bem frio, bem seco assim, e não com o sentimento de se eu vou fazer compaixão, vou chegar na igreja, na liderança, quem que estou liderando, vamos sentir um momento de oração, um momento de jejum, um momento que se sinta realmente a presença de Deus. E aqui, é importante esse comentário aqui, do Weiner, que diz que 85% das pessoas fazem a mesma coisa que nós fazemos. E aí, com um pouco mais de estudo, 10%, esse 10% ainda fazem o que nós fazemos, só que tem 5% que ninguém pode fazer para nós. Primeiro, o compromisso é uma intimidade com Deus. É parte de nós, como líderes, como membros da igreja também, parte de nós ter essa intimidade com Deus. Ninguém vai fazer esse compromisso com nós. Eu e você, eu e Deus fazendo esse compromisso. E ninguém vai delegar nossa vida para outra pessoa, né? Nós falamos, minha vida está nas mãos de Deus. É isso mesmo, está nas mãos de Deus. O segundo, a liderança precisa se arrepender, ou seja, ver onde que está o pecado. Tive um tempo, pastor Alessio, rapidão aqui, um obreiro atrapalhou muito a nossa igreja. Muito, muito. Cheio de pecado, cheio de mentira. A igreja sentiu um ambiente muito pesado, um ambiente muito difícil para adorar a Deus. O Senhor chegava na igreja,
você não sentia o sentimento de se, nossa, estou na casa do Senhor, estou na casa de Deus. Senão, enquanto a pessoa, o líder, não se arrepender de verdade, a liderança não precisa estar de se arrepender hoje, amanhã também. Hoje, amanhã, não. Você precisa ter uma mudança, realmente, que a gente possa ver a mudança do líder, se realmente está mudando. Então, Jesus manda a gente ver onde que a gente caiu e manda se arrepender de verdade e voltar nas obras que a gente vinha fazendo. Ou seja, a palavra com voz, milagre, vidas sendo salvas. Como líder, temos que nos analisar ou fazer um autoexame e ser realmente querer ser revitalizado para a obra do Senhor Jesus, continuar. Porque às vezes não queremos ser revitalizados, queremos continuar da mesma forma que a gente vem caminhando e atrapalhando talvez na igreja. A gente precisa ser revitalizado se for necessário. Vamos fazer e ver onde que a gente caiu. É isso aí, pastor Eduardo. É isso aí, pastor. Uma liderança que não entende sobre a palavra arrependimento, né? É uma liderança que infelizmente não entendeu ainda por que ela está fazendo lá. Porque ela precisa entender sobre essa palavra. Não só entender, mas também demonstrar, né? Que a igreja de Éfeso também precisava, né? Se arrepender das suas coisas, né? E voltar ao primeiro amor. Então a gente entende que sem um arrependimento verdadeiro, rumo ao fracasso, caminha muito alto para isso, né? Caminha muito grande para ir rumo ao fracasso, infelizmente. Então é importante entender sobre o arrependimento e voltar às primeiras obras, né? Volte ao primeiro amor. Né? Se inflame novamente por Deus e pelas almas, né? Isso aí, pastor. E quando eu digo isso, como foi dito pelo pastor Davi, quando nós nos inflamamos de amor por Ele, por nosso Senhor e pelas almas, as nossas atividades, elas vão estar de acordo com esse sentimento. Sim. Agora, se isso não tem, então nós nos tornamos escravos de agendas que apenas sufocam mesmo, tira o ânimo, tira a vida da igreja, né? Então, as agendas e tudo que acontecer tem que ser servo, tem que servir para isso que está dentro do nosso coração, que é o amor por Deus, é o amor pelas almas. Aí a hora a gente tem que entender, como disse o pastor Davi, pega um pouquinho aqui, onde foi que eu caí? Quando foi que esse negócio começou a não dar certo? Quando foi que a chama começou a apagar? Quando foi? E aí eu olho para trás, no retrovisor, eu me arrependo e busco um caminho diferente na orientação de Deus, né? Pastor Davi, agora nós estamos caminhando aqui para a segunda parte. Tem sempre duas aplicações, né? A primeira fala sobre líderes saudáveis cultivam a vigilância e líderes saudáveis, na segunda parte, cultivam a devoção. Então nós vamos aqui para a pergunta de número 5. Você entende que é importante a liderança da igreja cultivar a vigilância? E em que áreas? É muito importante Jesus manda vigiar, né? Manda a gente ter cuidado, né? Porque, querendo ou não, as pessoas que vêm como líder, nós, às vezes, nos reflete de exemplo também. Claro que Jesus é nosso maior exemplo, né? E aqui no Romanos 12, 11, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor, cheio dessa chama de que eu quero fazer de verdade. Eu não quero estar só nessa liderança por estar, ou ser visto, ou ser algo eu quero só ser visto, mais nada. Não, a gente precisa fazer com fervor, com amor, vigiar em todos os momentos. Quando o amor por Jesus é sufocado, nosso serviço a Cristo deixa de ser um privilégio. Não deixe acontecer isso, irmão. Não deixe que seja um fardo, seja um peso a servir Jesus. Faça isso com amor, com qualidade para Jesus. Sabe que lembre sempre que foi Ele quem deu sua vida por nós.
vigie em todos os momentos, vigie quando está em casa, vigie, sabe, líder de jovem, do adolescente, vigie em todos os momentos, com oração, com jejum, com pedido de oração, com tudo que for necessário, porque o pecado está aí, está bem perto de nós, né? Isso e é interessante, né, que essa parte, por quê? Porque quando a gente faz algo para alguém, a gente dá o nosso melhor. Quando o patrão manda você fazer alguma coisa na sua empresa, você tem que dar o seu melhor, né? Não ser demitido. Você está fazendo nada mais, nada menos para o Criador, para Deus. Então, como será que devemos fazer as coisas? Será que é de qualquer jeito? Ah, então, mas eu estou fazendo lá, é um serviço voluntário, mas é para Deus que você está fazendo. Não pode ser um peso no ombro. Não Tem pode que ser ser um uma fardo, alegria não. na alma. Tem que ser uma alegria na alma. A partir do momento em que é um fardo, né, pastor? Sim, Tem algo errado. tem algo errado. Não pode, tem que fazer com amor. Você está fazendo para Deus. Então, por isso que eu gosto de falar do trabalho, né? Porque se você não faz bem certo no seu trabalho, lá você é demitido. O reino de Deus ainda te dá a chance de se arrepender para voltar às boas obras, né? Sim. Então, não pode ser um fardo servir a Deus. É a vigilância, né? É a vigilância constante. Isso aí, pastor. As grandes batalhas e as pequenas batalhas. Vigilância, né? Isso aí. Importantíssimo. Pastor Eduardo, caminhamos aqui para a segunda parte, é isso? Isso aí, então, para a nossa pergunta de número 6, pastor, que diz assim: em meio às demandas das mais diferentes áreas da igreja, comente sobre o dever de os líderes cultivarem sua devoção a Deus, em vez de apenas cumprir as responsabilidades. Aqui no início fala, o retorno do primeiro amor exige uma ação intencional e disciplinada. Então, quando o líder está começando a voltar à primeira obra, como o pastor falou aí, fazer com qualidade, a liderança fazer para ganhar vida, mais uma vez eu repito, e a revitalização que seja assim, não seja negada, seja para intimidade com Deus, acima desse rência do ministério. Ou seja, nós estar em Cristo. O ministério vai exigir muito de nós. A liderança vai exigir muito de nós. Não é uma coisa fácil que hoje em dia, às vezes, tem pessoas que dizem, ser pastor faz, tá na liderança faz, não faz mais nada, né? Mas quando a gente vê nossos pastores trabalhando, orando, fazendo visita, fazendo isso, aquilo, a gente precisa ver com carinho, com qualidade do pastor, porque ser líder na igreja é uma responsabilidade, mas uma responsabilidade muito boa para aprender e ensinar a palavra do Senhor, né? Então, nós precisamos, com a liderança, caminhar com um só foco, Jesus Cristo, e fazer discípulo para o Senhor Jesus. O pastor Davi, ele termina ali a fala dele com um tema que a gente teria que abordar sempre mais um programa, né? É isso mesmo, é o discipulado, é o amor por Jesus, né, pastor Davi? Isso é importante demais, gente. Isso, na realidade, isso é tudo que a igreja precisa. Tanto o pastor, sobretudo o pastor, que é o líder, digamos assim, é o que está mais em evidência, mas toda a liderança, o líder do ministério jovem, ministério feminino, o ministério de crianças e adolescentes, os líderes de células, os presbíteros, os diáconos, as diaconisas, todos precisam estar amando com toda a intensidade de Jesus tem que ser a razão de cada momento, de cada dia, de cada decisão, de cada levantar, de tudo. Jesus tem que ser tudo. Se o coração, com o tempo, essa chama se apagar, tudo vai para o piloto automático. Tudo vai morrendo. A erosão vai indo. A igreja morre. Ela precisa ser revitalizada por essa chama. É o que o pastor Davi disse. É esse discipulado constante mesmo, essa devoção, é a oração, é a busca por Deus. Quando o coração está inflamado, e tem que estar inflamado, não pode não estar inflamado,
tem que ser inflamado constantemente, diariamente. É isso que a liderança faz. Um ajuda o outro, um ora pelo outro, um fortalece o outro. E esse é o verdadeiro discipulado que a igreja vai fazendo, né? E, pastor, só para concluir um pouquinho aqui, eu volto a falar sobre esse assunto, então, quando fala de liderança, não é só sobre o pastor, não, tá? É toda a liderança da igreja, tá bom? Senão a gente pode pensar que é só, de novo, né, o pastor da igreja. É toda a liderança. Todos os líderes. Tá bom? Pastor Davi, estamos caminhando aqui para o final. Gostaríamos de registrar aqui mais uma vez a nossa gratidão. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Vou deixar aí voltar a palavra para que você possa fazer seus comentários finais e também se despedir aqui, mas depois ainda eu volto contigo ainda, depois a sua fala, depois do pastor Eduardo, eu volto contigo para você fazer uma oração, tá bom? Para a gente encerrar o programa, mas antes disso, por gentileza, fique à vontade aí para deixar a sua palavra final, mas de antemão aqui a nossa gratidão. Foi muito bom ter você aqui com a gente, uma alegria, tem toda a nossa estima, né? Sim. Todos nós gostamos muito do Davi. Deixamos aqui o abraço da Nêmora também, a hora que ela ficou feliz sabendo que era o Davi também aqui que estaria gravando. Deus te abençoe, Davi, foi muito bom ter você aqui com a gente. Amém. Mais uma vez, pastor Alessio, pastor Eduardo, obrigado pelo convite, a toda aí a equipe da TV Promessa RS aí, que Deus abençoe esse programa, e Deus continue usando esse mês para muita gente, não só aqui dentro do Brasil, senão fora do Brasil, né? E eu quero fazer uma saudação em espanhol para nossos irmãos da Bolívia, né? Irmãos, Senhor, que Deus les bendiga a cada um. Esse programa, se inscreva no canal dessa TV e um abraço para todo e cada um de vocês. E a paz do Senhor para todos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Deus abençoe vocês. Pastor Eduardo, é isso. Muitíssimo obrigado e que Deus abençoe sua vida também. Isso aí. É isso aí, pastor Davi, muito obrigado, né, por esse momento que o senhor teve com a gente aí. Deus te bendiga muito. É uma honra para a gente, né, estar com você aí. Muito obrigado por esse tempo que você tirou para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então, eu agradeço muito a você, Davi. Amém. Amém. Deus abençoe. Pastor Davi, vamos pedir, por gentileza, então, que faça uma oração por todos os alunos aqui da Escola Bíblica do Sul. Por gentileza, querido. Pai, obrigado por este momento, por esta lição bíblica, Pai. Que o Senhor possa falar aos corações de cada um dos líderes da sua igreja, Pai. Eu sei que talvez, Pai amado, tem igrejas que não são da promessa, que assistem o programa, Pai. Mas a revitalização é muito importante para a nossa vida como liderança, para a sua igreja, para o crescimento da sua igreja, Pai. Abençoe, Pai amado, esse programa, pastor Alessio, como superintendente da Comissão Rio Grande do Sul, Pai, pastor Eduardo, a equipe que acompanha eles, Pai, e cada um que vai assistir, que está assistindo esse programa, Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide, Pai, que seja mais um aprendizado, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Pai. Amém. 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 Pastor Davi, a nossa gratidão. Pastor Eduardo, nossa gratidão. Irmãos e irmãs que estiveram conosco nesta oportunidade, a nossa gratidão. Por gentileza, compartilhe o nosso link, deixe aí o seu like, curta a Escola Bíblica do Sul dessa semana, se inscreva no canal da TV Promessa RS, assine e ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Muitíssimo obrigado a todos. Fiquem com Deus.